Então, pessoal, boa tarde a todos e todas. Vamos ao nosso penúltimo webinário aqui, promovido pelo UFPR Student Chapter. O convidado de hoje é o professor doutor Sebastião Prata Vieira, do Instituto de Física de São Paulo. E, como de costume, eu faço uma apresentação inicial do nosso chapter. Então, antes de introduzir o pesquisador de hoje aos espectadores. Então, vamos lá. O UFPR Student Chapter basicamente é formado por um grupo de estudantes da UFPR que pesquisam ou que possuem interesse no campo da ótica. Entre as principais atividades está a divulgação científica e a instituição que promove o Student Chapter é a OSA, ou The Optical Society. Através do Student Chapter, nós podemos potencializar nossas pesquisas, conhecer pesquisadores renomados na área e também aumentar nossas oportunidades de impulsionar nossas carreiras acadêmicas. Então, além disso, passo uma informação a respeito das nossas redes sociais. Quem tiver interesse de acompanhar os conteúdos produzidos de tirinhas, aplicações em ótica, prêmios Nobel no campo da física, de um modo geral, acompanhe no Facebook, Instagram e YouTube por UFPR Student Chapter. Então, agora, introduzindo a todos e todas o pesquisador Sebastião. Ele é bacharel, mestre e doutor em Física pelo Instituto de Física de São Carlos, da USP. De 2015 a 2018, foi especialista no laboratório do Instituto de Física de São Carlos. Desde 2018, é professor doutor do Instituto de São Carlos. Ele possui experiência nas áreas de fotônica, de ótica e fotônica, com ênfase em biofotônica. Ele atua principalmente nos seguintes temas: interação da luz-tecido biológico, desenvolvimento de sistemas ópticos, campo amplo e microscopia, microscopia com focal de fluorescência, microscopia de ótica não linear e fundamentos físico-químicos e aplicações de terapia fotodinâmica e sonofotobiodinâmica. Sonofotodinâmica. Atualmente, ele é pesquisador bolsista de produtividade do CNPq nível 1B e integra o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, CEPOF. Além da sua extensa trajetória profissional acadêmica, o pesquisador vem produzindo uma série de vídeos pelo canal do CEPOF e INCT, Ótica Básica e Aplicada no YouTube. Quem tiver interesse, é só acompanhar e acessar esse canal do YouTube. Então, agora, novamente, agradecendo o professor Sebastião por ter aceitado o nosso convite, e hoje ele vai apresentar o seu trabalho e das suas pesquisas que vem desenvolvendo, hologramas da ficção científica à realidade no diagnóstico e tratamento de doenças. Muito obrigado, e agora é contigo, professor. Bom, obrigado, Aron, obrigado a todo mundo do chapter aí do Paraná, Johan e todo mundo. Agradeço imensamente o convite de vocês para estar aqui hoje contando um pouco mais do que a gente faz aqui em São Carlos, né? Então, já parabenizo a todo o chapter aí da Universidade Federal do Paraná, o professor Emerson, não sei se está assistindo ou não, mas foi meu colega aqui, eu lembro da gente fazer cursos de ótica, e agora é muito legal ver o professor Emerson aí no Paraná começando uma excelente iniciativa de um Student Chapter e um pessoal realmente bem motivado, vocês estão de parabéns. Eu tenho acompanhado as tirinhas que vocês fazem aí no Instagram, no Facebook, todos esses webinários estão excelentes, realmente uma iniciativa muito boa que vocês estão fazendo de divulgar, né, a ótica e a fotônica que a gente faz dentro dos laboratórios, né, deixar disponível tanto para a comunidade acadêmica, mas também para fora da comunidade acadêmica. É sempre importante esse tipo de iniciativa. E hoje eu vou contar, então, um pouco para vocês, eu vou compartilhar aqui a minha tela, sobre uma área que a gente está começando agora no nosso Instituto de Física aqui de São Carlos, que é a holografia. Então, deixa eu só... Se alguém puder me confirmar que está tudo certinho com a minha tela. Então, legal. Então, o que eu vou contar hoje um pouco para vocês é de uma nova linha de pesquisa, especialmente a que a gente está iniciando aqui no Instituto de Física de São Carlos,
E depois, no finalzinho, eu vou contar também algumas outras aplicações da ótica na área da saúde, né? Eu acho que vocês já acompanharam um pouco, quem não assistiu está aí disponível, né, no YouTube de vocês, as palestras da professora Cristina Curachi, do professor Vanderlei Banhato, que contou um pouco do uso da luz, né, da ótica, para se fazer tratamento de doenças, né, uma série de exemplos. Aí aqui eu vou falar depois um pouco de aplicações da biofotônica no diagnóstico de doenças. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha nisso que a gente ouve falar aí para todo lado. Se a gente joga no Google holograma, a gente vê um monte de coisa. Vamos entender um pouco mais do que é um holograma, o que não é um holograma e aonde a gente está utilizando o holograma, a técnica de holografia, em estudos básicos aqui dentro da biofotônica. Então vamos só recordar, né? Eu acho que a maioria de vocês, e aí quem ainda não viu em algum momento da graduação vai ver, que a onda, na verdade, que a luz é uma onda eletromagnética, né? A gente tem campos ali elétricos e magnéticos que oscilam e se propagam numa determinada direção. E a gente diz que essa é uma onda transversal, né? Porque ela tem uma direção de propagação e a oscilação está perpendicular a essa direção de propagação, seja a oscilação do campo elétrico e seja a oscilação do campo magnético. E aí a gente define um comprimento de onda, né? E várias outras características dessa onda eletromagnética. E aí vamos lembrar que qualquer onda sofre alguns fenômenos, né? Não precisa ser necessariamente uma onda eletromagnética, mas seja a onda formada na água, mas também a luz, por ser uma onda eletromagnética, sofre alguns fenômenos. O primeiro deles é a difração. Então, sempre quando a gente passa a onda por uma fenda, por uma certa abertura, a gente vai ter o fenômeno conhecido como difração, que essa onda se espalha além daquela abertura onde a gente restringiu a passagem dessa onda. Um outro fenômeno interessante que acontece com ondas é o fenômeno da interferência. Então, seja quando a gente tem duas aberturas, e aí a gente faz essa onda passar por essas aberturas e depois ela vai se interferir, ou uma outra forma é se a gente tiver dois feixes de luz ou duas ondas se propagando e isso pode interagir e ter o que a gente conhece como interferência. E aí uma outra forma da gente olhar isso é se eu tiver aqui anteriormente eu estava olhando as frentes de onda, né, que a gente diz, passando por esses dois obstáculos. E uma outra forma de olhar isso é olhar realmente aqui o comprimento de onda, que pode ser tanto do campo elétrico quanto do campo magnético. Então aqui a gente tem um perfil dessa onda que oscila no tempo e no espaço. E aí, se eu junto dois feixes, aqui eu estou fixando um e variando o segundo feixe que eu estou interferindo, a gente tem aqui a soma dessas duas ondas. Então, a gente tem o que a gente chama de interferência. Então, eu estou somando duas ondas. E aí a gente pode observar que em determinados momentos, se eu estou somando dois máximos, eu tenho o que a gente chama de interferência construtiva. Mas num determinado momento, se uma onda está no máximo e a outra está no mínimo, eu vou ter o que a gente chama de interferência destrutiva, né? A soma delas vai resultar numa intensidade nula. Enquanto se eu estou no máximo ou as duas no mínimo, eu vou ter uma soma que não dará uma intensidade nula. Aqui uma outra forma da gente representar, então, se eu estacionar essa onda, e aí o fenômeno da interferência é simplesmente, então, a gente somar duas dessas ondas, e aí eu tenho aqui o meu perfil de somatória dessas duas ondas. E aí, se a gente faz isso com luz, a gente vai ter aqui o que a gente chama de padrão de interferência, de intensidade de interferência,
que é simplesmente, eu vou ter mais luz, eu vou ter uma intensidade maior de luz, onde eu tenho uma interferência construtiva. Então, aqui é por isso que eu vejo essa luminosidade mais intensa, e aonde eu tenho o vale aqui da minha onda, uma região de vale, eu tenho menos luz. Então, eu vejo uma região onde eu tenho ausência de luz. E assim sucessivamente. Então, para cada região onde eu tenho a interferência, eu posso ter ali gravado um padrão dessa intensidade de luz. Onde eu tenho a intensidade, a interferência construtiva, eu vou ter mais luz, e onde eu tenho a interferência destrutiva, eu tenho menos luz. E aí aqui uma outra forma da gente representar isso é olhando, por exemplo, se eu jogo um laser vermelho, e aí aqui na física a gente consegue modelar completamente essa interferência de dois feixes. Eu não vou entrar em detalhes muito nessa matemática, mas a gente consegue fazer todo um modelamento analisando os campos elétricos e magnéticos. E, por exemplo, os campos elétricos, a gente consegue, dado que eu tenho aqui uma onda plana chegando, ou um campo elétrico aqui chegando, passando por essas duas fendas, né? Eu posso ter aqui, nessa representação, análise de onde eu vou ter regiões de máxima intensidade e aonde eu vou ter regiões de mínima intensidade. Então, isso é o que a gente conhece como padrão de interferência. E isso eu posso analisar e entender para quando eu tenho dois feixes interagindo, ou um feixe passando por duas fendas, ou generalizar para um caso onde eu tenho mais de duas fendas. Então, aqui eu tenho uma representação desse perfil de intensidade para a luz passando por diferentes números de fendas. Então, para 3, 4 ou 10 fendas, esse aqui é o padrão de interferência que a gente vai ter. E é simplesmente a gente pegar e somar em cada uma dessas posições aqui, onde eu estou projetando essa luz interagindo, eu consigo ter essa soma dessas ondas, eu consigo ter, então, as regiões onde a intensidade vai ser máxima e a intensidade vai ser mínima. Então, dependendo do número de fendas, eu tenho um padrão de interferência, que a gente diz. Então, só para a gente recordar um pouco o que é esse fenômeno da interferência, que vai ser muito importante ali para frente na holografia. Aí aqui, para quem não fez ainda um laboratório de ótica, que eu coloquei algumas fotos desse experimento que a gente faz num laboratório de ótica. Esse experimento aqui ele é feito com a divisão do feixe. Então aqui a gente tem um laser de hélio-neônio, e aí eu uso um divisor de feixes para dividir esse feixe do laser em dois. E aí aqui, se vocês olharem no espelho, vocês vão ver que tem dois pontinhos atingindo o espelho. E aí eu faço um caminho diferente, então, para cada um desses feixes, e aí depois eu combino novamente esses feixes, e aí eu tenho aqui o padrão de interferência. Então aqui eu estou, em vez de passar o feixe do laser por duas fendas, eu estou separando esses lasers e fazendo com que eles interfiram. E aí aqui eu tenho o que a gente conhece como franjas de interferência, certo? Então esse é o experimento mais clássico de se fazer de interferência. Aí, além da interferência, um outro fenômeno importante que vem do fato da luz ser uma onda é o fenômeno da difração. Então, quando a gente pega um feixe de laser e passa por uma fenda, uma única fenda, como eu mostrei anteriormente lá nas ondas do mar, se tenho a onda do mar chegando onde eu tenho ali uma certa abertura, eu vou ter também o fenômeno da difração das ondas. E a gente também observa isso com a luz em determinadas condições. E isso também vale para eu ter, seja uma fenda, uma abertura, ou seja, se eu tiver um obstáculo.
Então, para quem ainda não fez esse experimento, é muito interessante você pegar o seu fio de cabelo e pegar um laser, e aí ele precisa ser um pouco colimado, e fazer o seu laser passar pelo fio de cabelo. Você vai observar o padrão também de difração acontecendo, e aí com isso você pode também determinar a espessura de fios, como por exemplo o fio de cabelo. Então esses são alguns fenômenos de ótica ondulatória, né, que a gente vê, e isso ajuda a gente a entender então o que é um holograma. Mas antes da gente falar de holograma em si, vamos fazer o seguinte experimento, vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos pegar então um feixe de laser. Mais para frente eu vou explicar por que isso precisa ser laser, mas vamos assumir que eu peguei um feixe de laser e dividi ele em dois. Então, para quem ainda não fez muito laboratório de ótica, não conhece, existem alguns componentes ópticos onde você consegue dividir então o feixe. Então, 50% desse feixe de luz você deixa transmitir e outros 50% você deixa refletir. E aí, como a gente mostrou, a hora que eu junto esses dois feixes, eu vou ter um padrão de interferência. Então, eu juntei ali a intensidade de um campo elétrico com a outra intensidade de um outro campo elétrico. Então, um aqui percorreu um caminho, eu vou chamar de feixe 1, e um outro percorreu um outro caminho, que eu vou chamar de feixe 2. E aí aqui eu registro no que eu vou chamar de um filme holográfico. E o que é esse filme? Esse filme ele vai gravar essa intensidade de luz. Então, nesse filme eu vou deixar registrado que em alguns lugares eu tenho mais intensidade, em outros lugares eu tenho menos intensidade de luz. E aí o que a gente pode fazer numa segunda etapa, eu pegar esse filme holográfico onde eu gravei aquele padrão de interferência e revelar ele. E o que eu faço quando eu revelo um filme gravado com um padrão desse aqui? Na verdade, eu produzo um sistema com múltiplas fendas. Então, naquele filme onde eu gravei regiões de máxima intensidade e de mínima intensidade, depois, se eu revelar esse filme, ele se torna, na verdade, uma sequência de múltiplas fendas. Então, onde é uma região escura, eu não vou deixar a luz passar. Onde é uma região clara, eu vou deixar a luz passar. E assim por diante. E aí, o que eu obtenho? Eu obtenho um sistema de múltiplas fendas. E aí, o interessante que acontece é que se eu jogar uma luz de um único feixe nessas múltiplas fendas, a gente já viu lá o gráfico que está aqui reproduzido. Por exemplo, se eu tiver 10 fendas, esse é o padrão de intensidade que eu vou ter. Então, depois que eu registrei aquele padrão de interferência e revelei ele no filme, que pode, a gente aqui já está chamando de filme holográfico, mas poderia ser qualquer outro filme, então, o que eu vou obter? Eu vou obter o padrão de interferência em múltiplas fendas. Só que vamos pensar uma coisa, esse padrão aqui, anteriormente, ele foi gravado junto com um segundo feixe. Então, aqui nesse filme holográfico, eu tenho informações dos dois feixes, porque esse padrão de interferência aqui registrado, ele depende dos dois feixes. Qual que era o máximo de um com o máximo de outro, toda aquela sequência para a gente levar ao padrão de interferência. Então, esse padrão de interferência aqui, ele tem informação também do segundo feixe. E a hora que eu simplesmente jogo o feixe 1 aqui que eu estou chamando e vejo nessas múltiplas fendas qual é o padrão de intensidade que ele me dá, eu estou também recuperando um pouco de informação do feixe 2, certo? Então, o fato de eu gravar aquele padrão de interferência com o primeiro feixe, e aí depois, com os dois feixes, e aí depois eu só utilizar um feixe, eu ainda consigo trazer informação do feixe
secundário. E isso é o que a gente já chama de holografia. Mas em vez da gente fazer com feixes, a gente quer fazer com objetos. E aí vamos só lembrar como que a gente vê objetos no nosso dia a dia, né? Então aqui, por exemplo, se eu pegar um dado, qualquer objeto, eu faço uma iluminação dele, e aí o que está saindo desse feixe? Desse objeto está saindo um feixe de luz, que são campos elétricos e magnéticos. E aí, para quem ainda não viu muito bem isso, mas acreditem em mim, o campo magnético ou o campo elétrico, que eu estou expressando aqui, eles podem ser escritos como tendo uma determinada amplitude com uma determinada fase. A amplitude vai dar um pouco da noção de intensidade dessa luz. Então, quando a gente quer saber a intensidade de um objeto, a gente vai fazer o que a gente chama do quadrado do campo elétrico, que é o campo elétrico vezes o seu complexo conjugado, que a gente escreve dessa forma. Só que essa informação de fase no nosso dia a dia é que dá toda essa noção de tridimensionalidade de um objeto. Porque se eu for para uma outra posição, diferente da primeira, cada uma dessas posições tem uma determinada fase em relação ao objeto e aonde eu estou registrando essa intensidade. Que aqui pode ser um filme, pode ser uma câmera ou pode ser o meu olho. Então, cada um de vocês aí deve ter um objeto na frente de vocês, o computador. Então, luz, campo elétrico está saindo, refletido pelo sol ou pela lâmpada aí de vocês, está interagindo no computador e está indo para o olho de vocês. E aí o olho está gravando intensidade, né? O nosso olho não vê campo elétrico, vê intensidade, que é o quadrado do campo elétrico. Só que a hora que eu vejo intensidade, eu perco informação de fase. Bom, num determinado ângulo, eu vejo uma determinada intensidade. Agora, se você mudar aí o ângulo de visualização do seu objeto, você vai ver um outro campo elétrico saindo do computador. E aí, esse outro campo elétrico que está saindo do computador tem uma outra fase. E aí você consegue ver o objeto de forma diferente. Então, para cada ângulo que vocês fazem olhando um objeto, você está mudando a fase naquela posição em relação ao objeto. Só que a hora que você registra isso, seja com o seu olho, seja com o seu filme, você não consegue depois ir para outra posição e ver uma outra fase do campo elétrico. Então, sempre que você registra um campo elétrico, ou você registra a intensidade de um campo elétrico, você perde a informação de fase. Então, se eu estou parado, eu tenho uma noção do meu objeto. Aí eu posso gravar isso num filme, numa imagem. Agora, se eu faço uma mudança com o meu olho, eu estou pegando uma outra fase e consigo registrar isso através de uma intensidade. E assim por diante. Só que quando eu faço isso através de uma fotografia ou através do olho numa determinada posição, eu depois não consigo ver outras posições, eu só consigo ver aquela que eu gravei, por exemplo, na fotografia. Então, toda essa informação de fase, que a gente diz que dá toda essa dependência do objeto e do observador, a gente perde quando a gente registra a intensidade, quando a gente grava essa intensidade. Então, isso é a gravação da informação que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que é a fotografia. Agora, um holograma, como que ele é gravado? Então, um holograma tradicional, a gente vai usar aquela mesma ideia que eu disse dos dois feixes. Só que em vez de eu simplesmente unir os dois feixes, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando num determinado feixe um objeto. Então, parte da luz que é refletida pelo objeto, eu estou fazendo interferir construtivamente com um outro feixe que vem do objeto.
Então, aqui no filme holográfico, o que eu estou fazendo? Cada ponto desse objeto vai vir aqui no filme e vai interferir, seja construtivamente ou destrutivamente, com o meu feixe de referência. Então, cada ponto do objeto vai interferir construtivamente ou destrutivamente com o meu feixe de referência. Então, como é a gravação de um holograma? Eu jogo a luz no objeto, esse objeto vai refletir essa luz. E aí, essa luz refletida, eu faço ter a interferência, e aí pode ser tanto destrutiva quanto construtiva, e registro esse padrão de interferência num filme fotográfico. Aqui, no caso especial, a gente chama de filme holográfico. Então, aqui, só uma imagem de microscopia para vocês terem uma ideia do que é um filme holográfico. Então, ele registra esses padrões. Então, onde eu tenho interferência construtiva, ele vai ficar mais aceso, ele vai permitir que a luz passe. Onde eu tenho a interferência destrutiva, ele vai ser mais escuro, assim como aquele que eu mostrei dos dois feixes se combinando. E aí uma coisa interessante, como eu já disse, cada ponto do objeto vai refletir o feixe e todo esse padrão de interferência vai ser gravado no filme como um todo. Então, no filme, a gente vai ter a gravação do padrão de interferência de vários pontos do objeto. E aí, no filme, a gente vai ter sempre uma informação completa desse objeto. E aí a gente pode, como eu disse, modelar matematicamente tudo isso. Então, a gente pode pegar o campo elétrico do objeto e somar com o campo elétrico do feixe de referência. E aí, para quem já viu isso no curso aí de eletromagnetismo, Física 4, Física D, a gente consegue fazer todo esse modelamento da soma dessas intensidades. Então, com isso, a gente consegue modelar como é todo o padrão de intensidade do holograma. E ali no filme holográfico, então, eu tenho gravado um padrão de interferência de todo aquele meu objeto, certo? E aí, a hora que eu quiser reconstruir ou quiser visualizar esse objeto, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o feixe de referência, então vou tirar o objeto ali da cena, e agora vou jogar simplesmente o feixe de referência para ter a visualização desse objeto. E aí, quando eu faço isso, matematicamente, é a gente pegar todo aquele padrão de interferência que foi gravado ali no meu filme, e aí eu faço incidir, então, o campo elétrico do feixe de referência, e aí com isso eu tenho aqui a informação do campo elétrico do objeto, que eu chamei aqui de E1. Vocês se lembram? O E1 era o campo elétrico do objeto. Então, essa gravação do holograma, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho o E1 e tenho o E1 complexo conjugado. E isso é, na verdade, informação também de fase. Então, no holograma, como eu gravo um padrão de interferência e depois eu jogo o feixe de referência, no meu holograma, vocês estão vendo aqui, agora eu tenho também informação de fase. Se eu substituir esse E1 aqui pela amplitude e pela exponencial da fase, eu vou ter aqui a fase também gravada. Então, diferente da fotografia onde eu gravei a intensidade e ali na intensidade, como eu fiz um complexo do outro, eu perdi essa informação de fase. No holograma, eu mantenho, eu consigo ter aqui, devido ao fato de eu gravar esse padrão de interferência, eu consigo ter a informação de fase do meu objeto. E aí, em cada ponto que eu olhar aqui, eu vou conseguir ter uma determinada fase para esse objeto. E aí, o interessante é que eu tenho duas fases, né? Eu tenho a que a gente chama aqui do campo elétrico e o campo elétrico complexo conjugado. E aí, mais adiante, eu vou mostrar para vocês a implicação disso. Então, só para a gente ter uma rápida
outra visualização, tem uma outra ilustração aqui para vocês, de uma gravação que a gente diz em linha. Então, aquela anterior que eu mostrei para vocês, eu dividia os dois feixes. Mas eu posso fazer, na verdade, sem dividir o feixe. Então, aqui eu tenho uma onda plana chegando no meu objeto, e aí eu tenho uma onda de referência que não interagiu com o objeto, e uma onda que interagiu com o objeto. E aí aqui eu posso registrar, então, o padrão de interferência desses dois feixes, do de referência, que não interagiu com o objeto, e daquele que interagiu com o objeto. E aí, nesse filme aqui, eu gravo o meu padrão de interferência desses dois feixes, certo? E aí eu posso revelar esse filme tem várias tecnologias para ele, alguns têm um jeito mais simples, outros mais complicados, de você revelar o padrão de interferência ali gravado. E aqui é a reconstrução desse holograma. Então aí depois eu tiro o objeto da cena e jogo o meu feixe de referência. E o meu feixe de referência interagindo com o holograma ali registrado, ele vai dar a informação do objeto. Só que olha a consequência daqueles dois campos elétricos que eu comentei com vocês. Então eu vou ter duas imagens. Uma que a gente chama de imagem real, que é a imagem que é dependente só do campo elétrico, lá com a fase positiva, vamos dizer assim. E o outro é o complexo conjugado, que vamos dizer que tem uma fase negativa. Então, o que é uma fase negativa? É, por exemplo, um está numa distância positiva e no outro está numa distância negativa. Então, o fato da gente ter essas duas fases, esses dois campos elétricos, um complexo conjugado do outro, a hora que eu tenho um holograma, eu vou ter, na verdade, duas imagens. O que a gente chama de uma imagem real, ou a segunda, uma imagem gêmea, ou uma imagem virtual. Então, isso é que é um holograma. É a gravação de um padrão de interferência, e aí depois eu jogo uma luz e gravo e obtenho informações do objeto gravado ali naquele holograma. E aí a gente tem vários jeitos de se fazer isso. Eu aqui tenho um kit onde a gente pode construir o nosso próprio holograma. Depois, quem quiser mais informações, isso em lojas no exterior a gente pode comprar. E aí aqui a gente tem filmes. Então aqui eu tenho um filme onde eu gravei um holograma. Esse é um filme um pouco simples, eu não preciso revelar ele como aqueles filmes antigos. Mas o interessante é que nesse filme aqui, bidimensional, eu tenho gravado um padrão de interferência e a hora que eu jogo um feixe de luz, o feixe de referência aqui do meu laser, que eu estou, para não fazer aqui na hora, eu já tirei uma foto aqui um pouquinho antes. Se eu jogo o feixe de referência, eu tenho a informação completa do objeto, que aí eu peguei um ratinho aqui de laboratório nosso e gravei um holograma dele. Aí aqui visto de frente, vamos dizer assim, eu estou vendo a imagem real do meu objeto. E aqui olhando de trás, não sei se todo mundo está vendo, mas está aqui o ratinho. Aí aqui numa outra posição, como eu gravei esse holograma. Então aqui estava o ratinho, a luz veio, interagiu com o objeto, foi refletida e parte foi interferida com o feixe de referência. Aí depois eu tiro o objeto, que é uma foto mais próxima, então eu tenho tanto a imagem real quanto a imagem virtual. Então, se eu olhar de um lado e olhar do outro, e se você fizer todo um movimento, como eu vou mostrar aqui no vídeo, se você fizer todo um movimento, você consegue ter toda essa informação de profundidade do objeto. Então, tudo isso é possível porque eu registrei um padrão de interferência. E nesse padrão de interferência eu trago informação de fase. E aí, dependendo do ângulo que eu olho, eu tenho uma determinada fase observada. Certo?
Quem descobriu isso, quem inventou isso foi o físico Dennis Gabor. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1971, ele propôs isso em 1948 e depois ele ganhou o prêmio Nobel em 1971. Inicialmente, ele propôs essa técnica não especificamente para luz, mas para feixe de elétrons. Tudo isso também pode ser feito com outros tipos de onda, não só com onda eletromagnética. E aí o nome holografia, né, vem dessa combinação de duas palavras, holos aí de todo, inteiro, e grafia é do sinal da escrita, né, uma escrita por inteiro, onde a gente registra ali de forma integral a informação de um objeto, tanto em termos de relevo quanto em termos de profundidade. Então aqui é um holograma do físico que ganhou o prêmio Nobel com essa técnica. Então vamos só recordar. Então numa fotografia o que a gente tem? A gente tem um único ponto de vista, porque a gente gravou um padrão de intensidade da luz. Já na holografia, a gente tem múltiplos pontos de vista. É como se a gente estivesse olhando por uma janela, como o pessoal de holografia diz. Por quê? Porque ali eu registrei uma informação de fase. Eu registrei um padrão de interferência de um objeto. E isso faz com que eu tenha mais informações daquele meu objeto em relação a uma fotografia. A holografia, pessoal, ela é muito utilizada. A gente, às vezes, aqui nos nossos cursos de física, a gente não se dá noção, mas para eu e as pessoas que estamos pesquisando nessa área, ela tem vários livros publicados, artigos imensos sobre essa técnica. E ela é, por exemplo, utilizada para a gente ver deformação de material. Então, eu registrando um padrão de interferência de um determinado objeto e depois colocando esse objeto para sofrer uma deformação, através dessa interferência do processo de holografia, eu consigo observar isso. Uma outra coisa interessante que a holografia pode ser utilizada é para analisar fluxos. Então, se eu passo um determinado líquido ou eu quero saber a convenção de calor de uma determinada região para outra, se eu fizer um sistema utilizando a holografia, eu também consigo observar toda essa difusão de fluxo de calor, por exemplo. Então, a holografia ela é usada em várias áreas. E aí vamos chegar em algumas coisas, pessoal, que vocês às vezes jogando aí na internet, eu quero saber o que é holografia, o que é um holograma, vocês vão encontrar muitas coisas que no geral, no popular, a gente chama de holografia, mas na verdade não é um holograma. Tem uma técnica conhecida como fantasma e pepper ghost, que você faz com também um espelho semi-transparente. Então aqui você pode ter uma televisão ou um projetor projetando algo aqui no chão, e aí você tem um espelho semi-transparente. E aí esse espelho semi-transparente vai projetar uma imagem bidimensional. E isso dá uma certa noção de que a pessoa está ali, ou de que um determinado objeto está ali. Mas, na verdade, não é um holograma. O holograma precisa ter a gravação de um padrão de interferência. Então, se você vê que tem alguma coisa que utilizou uma tela e um espelho semi-transparente, uma folha semi-transparente, isso é o Pepper's Ghost. Uma outra coisa que se vocês jogarem aí também na internet, vai ter o tal do holograma de celular, onde você pega plaquinhas ali de acrílico, de algum plástico, e aí você tem vídeo já na internet, onde tem ali 4 objetos que você pode refletir em cada uma dessas faces desse trapézio, dessa pirâmide aqui de acrílico. E aí isso, se você se movimentar, vai dar a noção de que tem ali um objeto tridimensional. Mas, na verdade, não é. Uma outra coisa comum são essas coisas que vinham em salgadinho e tudo mais, que a gente conhece como lenticular print. E ali tem uma lente em cima de um determinado desenho, e aí dependendo do ângulo que você olha isso,
você vai ter uma determinada visualização do objeto. Então, se você olha aqui, por exemplo, do lado esquerdo, você vai estar privilegiando, devido à construção aqui da lente e da imagem aqui embaixo, você vai estar vendo principalmente a cor verde. Enquanto se você olha do lado direito, você vai estar vendo principalmente a cor vermelha. Então, isso pode mudar tanto a cor quanto às vezes o objeto, pode ter um animal com a boca aberta, fechada, alguma coisa assim. Isso às vezes também no dia a dia se chama de holograma, mas é só o fato. Se você pegar esse tipo de papel, você vai ver que ele tem várias lentezinhas. Então é o que a gente chama de lenticular print ali em cima de uma determinada imagem. Uma outra coisa também que se jogar na internet aí o pessoal chama de holograma são 2 espelhos côncavos, onde você coloca um sobre o outro e aí você coloca um determinado objeto aqui embaixo e aí você tem a imagem, devido à formação da imagem ali por 2 espelhos, você tem a informação da imagem, é uma imagem real, né? A imagem real é aquela que pode ser projetada. Então, você consegue ter aqui em cima a imagem do objeto que está aqui no espelho de baixo. Então, todo mundo às vezes vai lá, tenta pegar o objeto e aí não pega porque é uma imagem real ali daquele objeto. E isso também não é um holograma, certo? Então, é só uma configuração ali dos 2 espelhos. E isso é também um pouco culpa, né, pessoal, da mídia, da internet. Muita coisa que a gente vê, você joga aí na internet, você vai ver nos sites, cientistas criam hologramas e tudo mais. Aí você vai ver exatamente a notícia, não é um holograma. Os próprios autores aqui do artigo, eles não chamam de holograma, é a mídia, porque esse nome está muito atrelado ali à ficção científica. Então, eles chamam isso de holograma, mas na verdade não é. E aí aqui, nesse exemplo em particular que eu estou mostrando, o que eles chamam de holograma, na verdade, é você pegar uma bolinha bem pequena, que eles estão mostrando aqui, ó, e você fazer essa bolinha se movimentar, esse objeto se movimentar através do som. Então, no vídeo ali, ele vai fazer ele se movimentar e aí todo esse movimento, junto com o jogo de luzes, vai reconstruir um objeto. Então, ali, por exemplo, você pode escrever o número 8. Isso foi feito como? Foi feito você fazendo esse objeto se movimentar com uma velocidade bem grande numa determinada situação ali. Então, com isso, você pode, fazendo o movimento dessa bolinha, fazer o desenho que você quiser, como eles estão mostrando aí no vídeo. Então, isso, de novo, não é um holograma como a mídia chama, certo? Então, na física, pessoal, se vocês forem pegar a definição física do que é um holograma é o registro da interação de 2 feixes coerentes. A luz precisa ser coerente, senão a gente não tem o processo de interferência, na forma, então, de um padrão microscópico de franjas de interferência. Então, se a gente quiser fazer um holograma na definição atual dos livros de física e de vários livros que tratam de holografia, a gente precisa gravar, seja num filme, seja num determinado sensor, um padrão de interferência. Então, aqui eu tenho registrado uma interferência da luz. E aí, através dessa interferência, eu posso reconstruí-la. E aí todo mundo vai me perguntar, então o que eu vejo lá no Star Wars, em vários filmes aí que geram uma pessoa, que eles chamam de holograma, é um holograma? Então eu já vou adiantar essa polêmica, que no sentido físico da palavra, não é um holograma. No que temos a definição física hoje do que é um holograma, todos esses objetos que a gente vê na ficção científica não são hologramas. Por quê? Porque eles não registraram um padrão de interferência, tá certo? Ali a gente precisaria ter alguma coisa onde eu tinha um padrão de interferência, jogar um feixe
de referência para ter o holograma. Mas a gente pode pensar, holograma significa informação como um todo. Mas então existe muita gente que chama, quando eu mostro um objeto tridimensional, também de holograma. Mas vocês vão sair já desse seminário sabendo que atualmente na definição física mais usada, e aí eu peguei um autor bem conceituado, lá na primeira linha do livro, ele diz que um holograma é a gravação de um padrão de interferência. Então, todas essas outras coisas que a gente vê, que dão essa ideia tridimensional que se chama de holograma, na verdade, fisicamente não é. E aí aqui só uma curiosidade, não sei se alguém que está nos assistindo aí, ontem estava lá também assistindo o Fantástico, de repente o repórter lá fala, olha, e agora temos um holograma da cantora Dua Lipa e tudo mais. E aí, se você procurar na internet, vocês vão ver ele chamando de holograma. Mas, de novo, nesse caso em especial, realmente não é um holograma. Eles chamam de holograma porque dá a impressão de que você tem toda a visualização ali da pessoa, mas não é. O que foi feito ali foi um truque muito usado e conhecido, que é quando você tem duas pessoas gêmeas, né? Como que mostra lá um ator interagindo com o gêmeo dele. Você pega e sobrepõe duas imagens, né? Foi o que foi feito nessa situação. E aí já se chama de holograma, já diz que é algo revolucionário. Mas é a técnica bem conhecida de você juntar duas imagens numa só. E aí, como ali a pessoa está de corpo inteiro, ficou num determinado ângulo, e aí dá essa ideia de que você vai ter se você virasse vários ângulos, você ia recuperar a pessoa como um todo. Mas, de novo, não é um holograma no sentido de definição física que nós temos. Bom, mas o que tudo isso vai nos ajudar na física, né? Então, só vamos recordar, porque agora a gente vai ver o microscópio holográfico. Então, quando a gente tem um microscópio tradicional, a gente já sabe que ele tem um conjunto de objetivas, cada objetivo ali vai ter um aumento, ele tem um local onde a gente coloca a amostra, ele tem um local onde a gente ajusta o foco, ele tem ali um local onde a gente olha, né, tem um conjunto de objetivas também que a gente chama de ocular, aquela que fica próxima ao olho. E se eu combinar ali lentes de uma forma correta, eu tenho uma ampliação do objeto. Então, eu tenho a lente objetiva, que vai ampliar esse meu objeto, e aí aqui a lente ocular, onde eu vou ter uma magnificação desse objeto que eu estou analisando. E aí as objetivas, vocês sabem, não é uma lente só, não é simplesmente um único pedaço ali de vidro, como uma lupa. Por que nos microscópios a objetiva é todo um monte de uma combinação de várias lentes? Porque eu preciso corrigir aberrações ópticas, a gente não vai conseguir entrar em detalhes, mas sempre quando a luz passa por um meio, a gente tem aberração cromática e outras aberrações não cromáticas, mas então uma lente ela precisa ser bem complicada para corrigir todas essas aberrações de quando a luz passa pelos vidros. Então, esse é um objeto, um microscópio tradicional, onde a gente consegue visualizar objetos pequenos. E a forma como a gente obtém contraste, né, onde eu vejo o objeto e onde eu não vejo o objeto, são os que a gente chama de formas de contraste óptico. E aí isso pode ser por absorção, então uma região você tem uma absorção maior do que na outra, e isso dá um certo contraste, ou pode ser por uma série de outras coisas, onde a gente tem, então, formas de se ver um determinado contraste entre uma região e outra. Então, pode ser por fase, onde eu não tenho uma distinção clara de absorção entre uma região e outra, mas muda um pouco o índice de refração. Então, isso vai fazer com que a minha fase da luz passando por uma região e outra seja diferente. Ou, por exemplo, também a fluorescência, né? E aí o pessoal combinou um microscópio com a ideia de holografia, com a ideia, então, de eu ter um feixe de referência,
Então, aqui, por exemplo, eu jogo um feixe de referência e um feixe onde eu passei pelo objeto. Então, de uma forma, no microscópio, eu também consigo fazer essa ideia de um feixe foi a minha referência e um outro feixe passou pelo objeto. Então, aqui, de novo, eu tenho um feixe que passa pelo objeto, ou nessa outra situação, um feixe que passa pelo objeto, e um feixe de referência. E aqui eu registro numa câmera, numa CCD ou num tipo de câmera, esse padrão de interferência. E aí eu posso reconstruir ele de duas formas. Eu posso depois jogar o meu feixe de referência, ou eu posso matematicamente reconstruir esse feixe esse objeto, em vez de jogar o feixe de referência. Então, tudo isso, pessoal, existem vários tipos de microscópios holográficos que foram construídos por várias pessoas na literatura. E um dos jeitos de se fazer esse microscópio, que é o que a gente aqui em São Carlos está fazendo, nós do Instituto de Física de São Carlos, que é o trabalho em especial da aluna Camila de Paula Almeida, que foi o mestrado dela, agora ela está no doutorado, é uma configuração, um possível tipo de configuração de microscópio óptico holográfico, é um tipo onde a gente não usa lente. A gente simplesmente já grava o padrão de interferência sem precisar de nenhuma lente ali. E o modo como a gente grava é aquele modo que eu mostrei para vocês lá do método inline. Lembra que eu posso ter aqui uma situação, agora vamos pensar que é um objeto bem pequeno. Então eu tenho aqui uma onda onde não interagiu com o meu objeto, que eu vou chamar de feixe de referência. E aí vou ter uma segunda onda que interagiu com o meu feixe. Isso é o que eu chamo de feixe do objeto. E aí eu faço a mesma matemática que eu fiz anteriormente. Então, eu tenho um feixe de referência e um feixe do objeto interferindo. E aí aqui no meu sensor, então, eu gravo um padrão de interferência. E aí depois eu posso jogar o meu feixe de referência ou eu posso matematicamente, de algumas formas, reconstruir o meu objeto, a minha amostra que eu tenho ali analisada. E aí, para controlar tudo isso, a gente utiliza softwares, em algoritmos, a gente aqui, para quem gosta de fazer processamento de imagens em MATLAB, em Python, que a gente está fazendo agora, então a gente faz muito isso no nosso laboratório para reconstruir essas imagens. Então aqui é uma visão, o microscópio também está aqui do lado, então uma visão de como a gente pode fazer um microscópio holográfico bem simples, sem utilizar lente. Então eu utilizo uma fonte de luz semi-coerente, que pode ser um LED, e aí faço a iluminação da minha amostra, como eu vou mostrar aqui mais adiante. E aí o que eu capturo, então, da minha amostra é um padrão de interferência, é um holograma. E aí depois eu posso reconstruir esse holograma através de métodos matemáticos. E aí vocês vão me perguntar, mas por que construir esse microscópio? Quais são as vantagens dele? E aí se vocês compararem aqui a um microscópio tradicional, a primeira coisa é o custo e simplicidade. A gente consegue montar esses tipos de microscópio holográfico sem lente, inline, que é o meu caso aqui, de uma forma muito simples. Em relação, se eu fosse montar um microscópio desse, eu precisaria de várias lentes, vários vidros especiais, todo um corpo aqui. Isso torna o sistema um pouco mais caro e complexo, né? Enquanto a gente pode ter aqui uma forma bem mais simples de fazer esse tipo de microscopia, desse microscópio. Uma outra grande vantagem é o campo de visão. O campo de visão desse tipo de microscópio aqui está limitado pelo tamanho do sensor, pelo tamanho da CCD ali, ou do sensor CMOS que eu tenho. Então, para quem já viu uma máquina fotográfica ali, o sensor, ou uma câmera de laboratório, você vê o sensor ali, os vários pixels. Nesse tipo de microscopia, o meu campo de visão é todo aquele do sensor.
e minha resolução do microscópio está principalmente atrelada ao tamanho do pixel que eu tenho no meu microscópio. E com isso, então, eu consigo analisar um grande campo de visão. Por exemplo, no microscópio que a gente está olhando aqui, a gente vê todo esse campo de visão. Enquanto se eu tivesse com uma objetiva de 4 vezes, eu veria só uma parte aqui da minha imagem. E aí todo mundo já observou isso, né? Que quanto maior o aumento, menor o campo de visão que eu vejo. Então, se eu estou com um aumento aqui de 40 vezes, eu vejo só um pedacinho da minha imagem. Então, quando eu uso o microscópio holográfico, a vantagem é que eu já tiro a imagem de uma cena muito grande. Eu consigo pegar meu objeto de forma muito extensa. Enquanto se eu fosse olhar com o microscópio, eu só iria olhar um pequeno pedacinho dele. E já a microscopia holográfica sem lente inline, eu já consigo ver um campo maior desse meu objeto. Em termos de resolução, atualmente o nosso sistema tem uma resolução de 3 microns, que é comparada ali à resolução dessas objetivas. Eu não vou entrar em detalhes, mas a resolução tem a ver com o comprimento de onda e com a abertura numérica dessa objetiva. Então, o que a gente faz? A gente pega amostras, inicialmente aqui a gente faz aquele padrão de resolução, o ZAF 51, para quem trabalha com imagem já deve ter ouvido falar muito dele. Aí a gente pega então uma série de imagens, aqui a gente faz um método chamado multi-alturas, onde a gente pega uma sequência muito grande de imagens para conseguir, em vez de utilizar o feixe de referência, para conseguir reconstruir o objeto de forma completa, a gente faz então uma sequência de imagens com diferentes alturas. E aí depois a gente faz um certo processamento dessas imagens e ali a gente consegue obter, então só para dar um zoom aqui, esse aqui é meu holograma obtido, e aí depois do processamento, a gente consegue aqui então visualizar uma boa resolução desse nosso target. Então consigo ver ali o número 7, bonitinho, e todos os elementos do grupo número 7. Mas lembrando que esse aqui é um holograma que eu obtenho, é um padrão de interferência que eu obtenho. E aí após eu fazer um processamento, eu consigo reconstruir a minha imagem. Então, métodos que a gente tem trabalhado de reconstrução, um deles é o multi-alturas. Então, aqui de novo um detalhezinho, a gente pega um grande campo de visão, mas se eu for ali numa região, eu tenho uma boa resolução nesse microscópio. E aí, fazendo a reconstrução, eu consigo obter a minha imagem. Aqui, fases desse processamento, e um outro jeito de reconstruir esse holograma, em vez de eu utilizar várias alturas ali do objeto em relação ao sensor, eu posso utilizar diferentes cores, então o que a gente chama aqui de reconstrução RGB, do vermelho, verde e azul. Então eu ilumino cada vez a amostra com determinado comprimento de onda, e essa informação do comprimento de onda entra num determinado local ali da minha amostra, e com isso então eu consigo reconstruir a minha imagem por completo. Aí aqui de novo como fica essa reconstrução RGB. Aí aqui é o nosso sistema atualmente que a gente tem montado. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem utilizado esse sistema para entender processos básicos de interação da luz com células, onde o nosso objetivo é melhorar protocolos de tratamento e também fazer técnicas de diagnóstico. E uma coisa interessante desse tipo de amostra, para quem já viu talvez um laboratório de biologia, as células de cultura de células, talvez a Cristina tenha mostrado um pouco dessas culturas de células, a gente precisa ter tudo isso dentro de uma condição especial de temperatura, umidade e tudo mais. E aí aqui no nosso sistema, a gente consegue colocar ele dentro do que a gente chama de uma estufa de CO2.
Então, esse microscópio ele permite que a gente faça essa análise dessas células. Aí aqui comparando do que eu consigo obter no microscópio tradicional e aqui um tipo de processamento que eu consigo obter a informação das minhas células. Então, se eu for lá, aqui vocês vão ver que eu vejo, ó, várias células, eu consigo contar, eu consigo ver toda a anatomia dessas células utilizando esse tipo de microscopia. Então, eu pego um campo de visão muito grande, mas se eu for lá, der um zoom numa determinada região, eu consigo observar essas células. E aí, para dizer para vocês que nós aqui em São Carlos estamos começando nessa área, né? Aí aqui eu escolhi alguns artigos para mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia do que se tem feito no mundo sobre isso, né? É uma área, como eu disse, tem muita gente também pesquisando. Nós aqui no Brasil somos um grupo que trabalhamos nessa técnica. Então aqui, por exemplo, analisando células sanguíneas, uma célula branca, uma célula vermelha. Então, o fato de eu fazer uma holografia dessas células, eu consigo facilmente ter uma informação tridimensional também de um conjunto de células. E aí, para eu saber se a pessoa, de repente, tem contagem baixa de glóbulos vermelhos, se tem alguma alteração no sangue, a gente consegue fazer esse tipo de imagem e processamento de uma forma muito fácil e simples com um microscópio impresso numa impressora 3D, sem eu precisar ter muita ótica e tudo mais para fazer isso. Aqui um outro exemplo, de novo, é de um artigo de um pesquisador que trabalha muito nessa área. Então, comparando, aqui é todo o campo de visão que eu tenho da microscopia lens-free. Aqui, se eu tivesse com objetiva de 20 vezes e 40 vezes. Então, aqui fica bem claro a vantagem, né, desse tipo de microscopia. O campo de visão é sempre bem pequeno, bem maior do que o da ótica. Aí depois que você faz a reconstrução, você vê que é bem comparado com o de um microscópio tradicional. Então aqui é a informação obtida desse holograma, aqui está o holograma, e ali eu vejo que fica tão bom quanto uma microscopia tradicional. Aqui só para mostrar para vocês um outro exemplo, utilizando células sanguíneas. Então, olha todo o campo de visão que eu consigo analisar com esse tipo de microscopia. Então, aqui é o holograma que eu obtenho, aí depois que eu processo esse holograma, eu posso dar aqui um zoom para vocês. Então, aqui o holograma é o padrão de interferência lá, bem complicado, mas depois que eu faço a reconstrução, eu consigo ter todas as informações aqui das minhas células sanguíneas. E se eu comparar com a microscopia óptica tradicional, eu vejo que ela é tão boa quanto. Um outro exemplo, que é uma coisa que a gente aqui no nosso grupo quer estudar, também é a análise de lâminas histológicas, né? Quando a gente faz uma biópsia, a gente tem lá um pedaço do tecido e a microscopia lens-free, sem lentes, né, que vem da microscopia holográfica, também pode ser utilizada para fazer essa análise. Então, sempre eu vou ter um campo grande de visualização com regiões pequenas onde eu posso analisar. Um outro tipo de técnica é o caso da microscopia para se fazer o exame de Papa Nicolau. Então, em vez da gente recolher as células ali do esfregaço e levar para um laboratório, a gente já está trabalhando, esse não é um resultado nosso, mas a gente já tem perspectivas de usar esse microscópio que a gente construiu também para fazer essa reconstrução com todas essas vantagens que eu disse para análise de células. E o porquê que a gente quer fazer isso, então? Principalmente para se fazer o diagnóstico precoce de doenças, né? Quem já passou por isso sabe que se a gente tem alguma lesão suspeita, a gente tem que tirar um pedacinho do nosso tecido e analisar num microscópio depois de um certo processamento desse tecido. O que a gente quer é que essa ferramenta aqui, microscópio, seja uma ferramenta mais simples, e um jeito de tornar essa ferramenta mais simples é através dos microscópios holográficos sem lentes. Então é aí que a gente vai fazer toda a conexão que eu disse. Então o holograma
que vocês agora sabem, isso não é bem um holograma, né? Depende se é um padrão de interferência ou não. O do holograma, a gente construiu um microscópio e está levando para se fazer o diagnóstico e tratamento de algumas doenças. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Não sei se todo mundo conseguiu entender um pouco da noção do que é o holograma. E aí eu só queria encerrar agradecendo a todo mundo aqui do laboratório, em especial a Camila, que fez o mestrado, como eu disse, e agora está no doutorado, trabalhando nessa técnica. O professor Vanderlei e a professora Cristina, que foram meus orientadores aqui no Instituto de Física de São Carlos, e a todo o grupo que trabalha comigo, e em especial que está trabalhando nesse projeto de holografia, o Patrick, a Natália e o pessoal novo que está entrando aí, o César e o Felipe, que estão nessa parte de holografia. Então, eu agradeço o convite novamente e fica aberto o convite para quando acabar a pandemia, vocês virem aqui até São Carlos, conhecer o nosso campus da USP de São Carlos, conhecer o nosso instituto e também ver aqui os hologramas, o microscópio holográfico e tudo mais. Também termino agradecendo a FAPESP, ao CNPq e à CAPES. E aí, para quem tiver mais curiosidades, a gente pode falar agora, mas eu também deixo o meu e-mail aqui, para se alguém quiser entrar em contato, o nosso site. E aí, como o Aron disse, a gente tem também um canal no YouTube com alguns vídeos, e aí quem tiver curiosidade pode ir lá também conferir mais vídeos sobre biofotônica, sobre holografia e tudo mais. Então, obrigado, pessoal. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas fico à disposição para perguntas e comentários. Obrigado, professor, pelo webinário, um tema sensacional aqui. Eu estava vendo as imagens, o material é realmente impressionante, o que é possível fazer com holografia. Realmente é muito, muito interessante. Agora, a gente vai passar por uma parte voltada para perguntas do pessoal que assistiu o webinário, mas antes vai ser enviado um formulário na seção de comentários do YouTube para que o pessoal acesse e assim gere o certificado dessa apresentação. Então, daqui uns minutinhos, daqui a pouquinho vai ser enviado e o código para ser gerado o certificado é o FPR 2311, ok? O FPR maiúsculo 2311. Acabou de ser enviado o formulário para assim ser gerado os certificados para os ouvintes. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pela pergunta do Marcelo Prado Sionek. Deixa eu ver aqui. Professor, que tipos de materiais são usados para fazer o filme holográfico? Há algum tipo de degradação no registro ao longo do tempo ou pode-se mantê-lo por muito tempo? Desculpa, eu não ouvi o nome de quem fez a pergunta. Marcelo Sionek. Oi, Marcelo. Então, existe uma série de filmes possíveis de se fazer essa holografia. Essa também é uma tecnologia que está em evolução, e o que eu posso te dizer é que é basicamente também como é o filme de fotografia tradicional. A única diferença é que ali na fotografia tradicional que a gente chama são grãos, né? São moléculas ou átomos que a gente tem ali onde a gente grava a informação de intensidade. E num filme holográfico que a gente tem uma densidade maior dessas moléculas. Então, o que a gente faz é com que essas moléculas, ou esses átomos onde a gente tem ali para gravar o filme, eles têm uma densidade maior, porque eu preciso gravar um padrão de interferência, né? Mas existe uma infinidade de esses mais novos, como eu tenho aqui no meu kit, ele nem precisa revelar, ele nem precisa passar por um processo químico. Os anteriores você precisa fazer como num filme pradicional, precisaria gravar e depois passar por alguns compostos químicos,
e aí você revela o filme holográfico. Atualmente, os filmes eles nem precisam ter o que a gente chama de revelação. Mas, assim, de uma forma geral, depende muito. É como tecnologias de câmeras, tecnologias de filmes em geral. Tem das mais variadas, e tem algumas que duram muito tempo depois que você registrou o padrão de interferência. Então, e aí tudo é uma questão de custo, né? Tem alguns filmes mais baratos, onde você precisa de uma química para fazer a revelação, e aí eles também têm, depois de um tempo, eles se degradam, enquanto outros, um pouco mais caros, não precisam de revelação e têm uma durabilidade maior. Então, existem vários tipos de tecnologia de que você pode construir ali um filme, e ele é bem parecido com um filme fotográfico. Uma das diferenças é que a densidade ali das moléculas é menor, para você conseguir gravar melhor as variações de intensidade. Certo, obrigado, professor. Uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. O pessoal tá primeiro, né, tá mandando, gratificando, né, pelo webinar, então aqui do Johan, né, é muito bom o seminário, professor, foi bem didático e deu para compreender muito bem o conteúdo abordado. A Camila também parabenizou. Deixa eu ver aqui. O Matheus Royle, excelente seminário, muito boa apresentação do Marcelo. Outro Marcelo também aqui, o Marcelo Machado. Parabéns pela magnífica apresentação, professor. Obrigado. Opa, e eu tenho mais uma pergunta aqui. Na verdade, eu tenho duas. Uma delas é, atualmente, quais são as limitações técnicas de imageamento por holografia? Aaron, tudo vai depender do que você realmente quer fazer esse imageamento, né? Por exemplo, se for de células, você vai encontrar algumas limitações. Ou se for de um determinado tipo de outro objeto, você vai ter outras limitações. Uma coisa que essa técnica depende muito é de você construir muito bem um sensor. Então, a gente está um pouco limitado a essa tecnologia de semicondutores, de construção de componentes CCD ou CMOS aí. Porque para nossa resolução, tudo depende do tamanho do pixel, né? Acho que a gente já ouviu falar, a câmera tem 10 megapixels, 15 megapixels, mas o mais importante para a gente não é tanto o número de pixels, mas o tamanho de cada pixel. Então, uma limitação que a gente tem dessa técnica é que o tamanho do pixel atualmente é em torno de 2 microns. E aí o que a gente está vendo é que esse tamanho tende a diminuir, né? Eu chuto que ele vai chegar em algum momento a ter meio micron, o tamanho do pixel, mas isso é uma tecnologia que ainda está avançando. Então, um dos limitantes é essa tecnologia de semicondutores para a gente conseguir fazer sensores cada vez maiores com o tamanho do pixel cada vez menor. E isso vai facilitar a obtenção de imagens e reconstrução de imagens. Então, esse é um limitante que a gente tem atualmente, é a construção dos sensores em si. E a outra coisa é que a hora que a gente tiver uma popularização desses sensores, eles vão se tornar mais baratos, né? Para quem trabalha no dia a dia do laboratório, eu aqui com os alunos, a gente toda hora se pergunta, a câmera de um celular, ela é barata, mas se a gente for comprar uma câmera científica, ela vai ter resolução mais baixa, vai ter capacidade menor, só que é um preço ainda muito alto. Então, isso ainda é uma limitação, né? A gente ainda precisa que todos esses componentes se tornem mais populares e mais baratos, né? A construção como um todo ainda vai ser mais barato do que no microscópio tradicional, mas a hora que esses sensores aí forem ainda mais baratos, a gente acha que tudo isso vai se tornar bem mais popular e bem mais abrangente, né? Obrigado. É que estava passando o carro do sonho aqui. Não, mas obrigado, professor, pela resposta. Deixa eu ver se tem mais alguma contribuição.
No momento, não. Eu tenho mais, na verdade, eu tenho acho que duas questões, mas elas vão estar associadas uma à outra. A primeira é, essa técnica, uma coisa interessante é que o material biológico ela é um material sensível de se analisar, né? Então, me parece que essa técnica, ela, de certa forma, ela protege o material de ser destruído quando você vai analisar, ou não, ou... Sim, essa também é uma excelente pergunta. Uma das vantagens desse tipo de microscopia é que a gente consegue preservar melhor a nossa amostra. E a outra vantagem, como eu ilustrei, a gente consegue transportar esse tipo de sistema para um ambiente onde a célula fique mais confortável, que é o que a gente chama de estufa, onde eu tenho umidade controlada, temperatura controlada, atmosfera de CO2 controlada. Então, nesse ambiente onde a célula fica viva, né, fica mais à vontade, esse tipo de microscópio é um pouco mais robusto para esse tipo de ambiente. E sim, ele também, de certa forma, isso também depende um pouco do preparo, mas de uma maneira geral, o preparo que a gente tem nessa amostra, a gente consegue fazer a imagem de uma forma menos invasiva e destrutiva ali para a minha célula. Certo, entendi, professor. Quer algum comentário? Não, era isso mesmo. Obrigado. Deixa eu ver aqui, algum comentário extra. Aqui da Érica, foi uma apresentação muito esclarecedora. Parabéns, professor, obrigado. E acho que, encerrando a parte de perguntas, deixa eu ver aqui. Por fim, uma outra dúvida aqui. Eu fiquei eu achei muito interessante essa técnica. E do ponto de vista do material que você está analisando, qual o menor tipo de amostra que você consegue? A nível somente biológico, ou você consegue ver alguma molécula grande utilizando essa técnica? Legal. A resolução atual do nosso sistema, como eu disse, está em torno de 3 microns. A gente sabe, trabalhando ali com os algoritmos de reconstrução, a gente vai chegar até 2 microns ou um pouco menos do que 2 microns. Então, coisas, moléculas ou qualquer objeto desse tamanho para cima, a gente vai conseguir observar. Uma célula, normalmente, ela vai ter 10, um pouco mais de 10 micrômetros. Aí o núcleo tem ali, dependendo da célula, vai ter a metade disso. Mas qualquer objeto, seja uma molécula, seja uma célula ou qualquer outro sistema que tenha um tamanho maior do que 2 microns, a gente sim consegue fazer um imageamento. E aí vai depender da técnica, né? Se é um objeto que não tem contraste por absorção, a gente faz pelo contraste de fase, né? Pela diferença ali, se é, por exemplo, a célula, se você pegar uma cultura de células, ela é basicamente transparente. Você não tem muito ali absorção, onde você tem uma célula e onde você tem o meio. Então, para fazer essa reconstrução, a gente vai pela diferença de fase, né? A gente usa o contraste de fase. E aí, então, depende da amostra como tem esse contraste, se é um contraste por absorção, se é um contraste por fase, se é um contraste por fluorescência, mas desde que a amostra tenha um certo contraste, tamanhos maiores de que 2 microns a gente consegue visualizar nesse sistema. Tá, entendi. Obrigado, professor. Bom, eu acho que eu vou encerrar a parte de perguntas. O pessoal elogiou. Mais um comentário aqui do Wellington. Parabéns pela apresentação, realmente muito interessante o tópico, né? Agora há pouco aqui na chamada apareceu a professora Denise para prestigiar a sua apresentação. Talvez ela tenha caído aqui, não sei se ela ia fazer uma pergunta, mas ela acompanhou boa parte da sua apresentação aqui. Legal. Obrigado, professora Denise. Beleza, obrigado também pela presença dela. Deixa eu ver aqui que eu tenho mais algumas informações. Então, de novo, né, reforçando o pessoal ficar atento às nossas redes sociais, conteúdo novo, séries, publicações de material que nós estamos produzindo. E outra coisa, também lembrando que semana que vem haverá o nosso último webinário de 2020,
e vai ser realizado no dia 30, eu esqueci de atualizar aqui, está 23, mas é no dia 30 de novembro, com o professor Eduardo Granado, do Instituto de Física Gleb Watatin, na Unicamp, né, em São Paulo, com a apresentação intitulada Espalhamento Inelástico da Luz como uma poderosa ferramenta da física da matéria condensada. Além disso, nós estamos preparando para a semana que vem também um formulário para ter um feedback do pessoal que vem assistindo e acompanhando os webinários desde a metade do ano. Eu não me lembro exatamente quando começou, mas então vai ser disponibilizado um formulário aqui também no último webinário, e o pessoal vai poder ter as suas impressões, e esse feedback é muito importante para nós, para melhorarmos o nosso trabalho para o ano de 2021. Deixa eu ver. Agora agradecendo, né? De novo, eu gostaria de agradecer muito ao professor Sebastião por ter aceitado participar aqui do webinário. Muito grato, a nossa equipe é muito grato pelo professor ter participado. Também agradecemos ao coordenador do chapter, o professor Emerson Barbano, ao vice-coordenador, o professor Ismael Heisler, ao Marcelo Jean, que é o responsável pela transmissão e produção do respectivo webinário, ao presidente do Student Chapter, Johan Susko, ao secretário Fernando Basílio, ao tesoureiro Matheus Henrique, e por fim aos membros e colaboradores Renan da Silva, Adriano Bezerra, Moisés William e Marcelo Sionek. Então, portanto, é isso. Apoiem a ciência nacional, principalmente o investimento em ciência e tecnologia, e isso é produzido com maestria pelas universidades federais brasileiras. Se gostaram do vídeo, peço que curtam e compartilhem, isso ajuda a divulgação do canal, e que mais pessoas, seja do meio acadêmico ou não, conheçam o que está sendo produzido em nosso país. E, portanto, é isso. Da nossa parte, nós encerramos por aqui. Algum comentário final, professor? Fica à vontade para encerrar. Bom, obrigado, Aron, obrigado, Marcelo e Johan, que tiveram aqui o contato comigo, mas também agradeço a todo mundo do chapter aí da Federal do Paraná pelo convite, e eu reforço as suas palavras, que a gente tem que continuar fazendo essa divulgação científica, é uma coisa muito importante. Eu acho que a sociedade só vai valorizar ainda mais o que a gente faz aqui a partir do momento que ela conhecer, né? A gente só vai ter apoio da nossa sociedade a hora que a sociedade vê que o que a gente faz aqui é relevante, é importante, e por isso que a gente precisa de investimento. Então, essas iniciativas como o Student Chapter, eu acho que são importantes nesse sentido. Além da formação de vocês, né, para que vocês conheçam e também se especializem num determinado campo, também é importante para levar essa ciência para toda a comunidade, para que a população saiba o que a gente faz, que mesmo uma pesquisa básica, em algum momento ela vai ter um impacto na nossa vida, né? Então, como eu disse, às vezes uma pesquisa básica de física teórica, de semicondutores, a gente não sabe, mas daqui a alguns anos isso pode estar desenvolvendo uma câmera melhor para a gente estar fazendo um diagnóstico. Então, todas as áreas da ciência básica são importantes, porque em algum momento ou outro, essa tecnologia desenvolvida vai estar sendo utilizada em benefício da população. Eu garanto que quando o Dennis Garbor ganhou o Prêmio Nobel de Física, ele não fazia ideia de que todo aquele estudo de campo elétrico, em algum momento, a gente ia estar utilizando para analisar células, para desenvolver tratamentos mais efetivos para câncer, para se fazer diagnósticos mais rápidos de doença. Então, tudo isso é importante porque teve um conhecimento básico produzido anteriormente. Então, eu, de novo, agradeço, deixo aqui um incentivo para que vocês continuem com esse tipo de iniciativa, com mais webinários, com mais postagens aí na internet, para que realmente a gente difunda esse conhecimento. Espero que hoje aqui vocês tenham saído com a ideia de que algumas coisas que a gente chama de holograma realmente são hologramas e outras não são hologramas. Então, também espero ter passado essa mensagem aí para vocês e desejo sucesso para todo mundo aí.